Olá a todos, atendendo a uma consulta recente feita aqui no canal, eu gostaria de tratar de como identificar quando é uma rachadura, quando é apenas uma ranhura ou um risco, um arranhão no tampo, como diferenciar e qual a gravidade, qual a urgência de cada caso. Bom, primeira coisa, obviamente, a urgência é difícil de tratar, porque se você é músico, toca todos os dias, certamente uma rachadura grave na alma ou uma rachadura grave que possa comprometer a estrutura do seu instrumento é sempre urgente. Isso, quando eu digo urgente, significa que você deve, de fato, desmontar o seu instrumento, soltar as cordas, algo do tipo, e correr para um luthier se você precisa do instrumento o quanto antes. Dificilmente algumas rachaduras você vai conseguir continuar utilizando. Por exemplo, a rachadura do tampo próximo do cavalete, numa região que sofra pressão por causa das cordas, o peso das cordas, ou uma rachadura que tem alguma relação direta com o braço, ou alguma rachadura estrutural. Eu tenho aqui no caso uma rachadura de um violoncelo, a consulta certamente foi de violino, mas nós podemos tratar de maneira similar. Essa rachadura, por exemplo, não é uma rachadura grave, e ela é uma rachadura, não é um mero arranhão. É um caso onde você não precisa correr para um luthier. Mas como é que a gente faz para saber se é uma rachadura? Basta fazer um pouco de pressão, você vai ver que as faces se desnivelam, né? Você não precisa ficar perdendo muito tempo testando, e até aconselho que você não faça muitas vezes o teste. Basta uma vez, detectou que é uma rachadura, não fica apertando mais por duas razões. Primeiro, porque ela deve ter uma fragilidade que pode continuar para cá. Se você ficar testando, você vai aumentar a sua rachadura. Segundo, que se você ficar testando, apertando muitas vezes, você vai fazer com que as duas pontas do verniz fiquem se tocando e fiquem atritando, e você começa então a arredondar ou desgastar um resto de verniz que pode ter, e o fechamento dessa rachadura pode ficar não comprometido, mas mais aparente. Depois um acabamento ou de alguma maneira maquiar ou disfarçar essa rachadura pode ficar mais difícil se a gente ficar atritando muito as duas faces que estão descoladas, né, ou rachadas. Enfim, o mesmo vale para um descolamento, tá? Tudo que eu digo aqui com relação à rachadura também vale para um descolamento. Então é assim que a gente avalia se alguma coisa é rachadura ou não. E agora eu vou passar para um caso específico do violino. Esse violino aqui já possui diversas trincas, diversas rachaduras e descolamentos que foram reparados. É um instrumento antigo que ainda está em processo de restauração, mas ele tem uma especificamente que eu gostaria de mostrar. É claro que essas outras aqui, que interessam menos, quando a gente pressiona, apesar de a gente nitidamente ver que foram rachaduras, a gente pressiona, a gente não vê que tem desnivelamento, um pouco de pressão que a gente faz. Com o dedo a gente percebe que estão todos colados, mas esta aqui especificamente nos interessa porque ela é aparentemente um arranhão, e se a gente aperta, né, faz um pouco de pressão, a gente vê que ela não tem desnivelamento. Por outro lado, a gente percebe que ela afunda, tendo como uma linha de fragilidade exatamente sob o arranhão. Ou seja, apesar de ser um arranhão superficial, é um arranhão que apareceu exatamente porque a madeira está fragilizada e o verniz trincou por fora, refletindo uma fragilidade interna. Então é um arranhão que eu não tenho urgência nenhuma para enfim, levar ao luthier, porque ela não está num ponto crítico por causa da pressão das cordas, mas que assim que for possível deve ser reforçada por dentro. Ela tem um fim aqui, tá vendo? A gente percebe que ela começa e termina, mas ela deve ser reforçada, porque facilmente ela pode virar a ser uma rachadura total, e essa abertura na madeira pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Convém, nesse caso, colocar reforços internos com taquinhos, mesmo que a rachadura não exista totalmente, é uma região de fragilidade. Tá? Então são três situações diferentes, ou ainda podemos pensar numa quarta situação, que são os descolamentos de juntas. Quais seriam essas quatro? Uma rachadura, um arranhão, uma fragilização do tampo, né, que reflete no verniz, e um descolamento de junta, tá bom? Então são quatro situações, quatro gravidades diferentes, e todas elas a gente testa fazendo uma leve pressão. Uma vez detectada, a gente não fica fazendo pressão muitas vezes, até que possa levar num luthier. Com relação à urgência, retomando, é necessário sim, em alguns casos, se você tem um uso frequente do instrumento, levar o quanto antes para o seu profissional. Se você não for usar o instrumento, você tem que de fato soltar as cordas, não precisa se preocupar em soltar a alma, nada disso, simplesmente afrouxar as cordas, não precisa nem mesmo soltar totalmente, apenas desafinar o instrumento já é o suficiente.
Em que situações isso é urgente? Em regiões próximas ao cavalete, a essa região central que nós chamamos de pulmão do instrumento, onde você tem uma maior pressão do cavalete, do peso das cordas. Rachaduras no fundo, perto da alma, esse tipo de situação. Ou na junta, que também é grave, porque ela sofre com a pressão da alma por dentro. Ou rachaduras que possam comprometer estruturalmente, por exemplo, rachaduras longas de ponta a ponta, uma borda a outra, como aqui do lado, ou aqui em cima, né, ou do lado de cá, onde você não tem propriamente o lado da alma, mas que são rachaduras que têm uma implicação na resistência total do tampo do instrumento. Então é necessário que você também, nesses casos, afrouxe as cordas, e se não quiser levar para o seu luthier nesses tempos de pandemia, deve sim procurar um outro instrumento reserva até que isso possa ser feito. É essa a explicação. Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo.